Olá! Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Andréia, meu amor. Tudo bem? Que saudades, é verdade. Sejam bem-vindos e bem-vindas a essa... Ai, já vi ela, maravilhosa, a Paula aqui. Nossa convidada de hoje, muito especial. Que alegria, gente, fazer esse encontro. Vamos entrando, que eu tô muito feliz com a pessoa maravilhosa que a gente vai receber aqui hoje mesmo. E que bom, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas para mais um encontro. A ideia de fazer essa série de lives, né? Já passaram algumas pessoas queridas aqui. Para que a gente possa conversar um pouco sobre o que é esse despertar. Eu acho que essa talvez seja uma das palavras que a gente mais tem ouvido ultimamente, né? Estamos na era do despertar. E o véu que caiu. E é o despertar. Tinha uma época que a gente estava ouvindo muito a questão do propósito. Você tem que encontrar o seu propósito. Na pandemia estava muito isso, né? Esse é o momento de você encontrar o seu propósito e tudo mais. E eu acho que agora a gente está muito nessa era onde a palavra do momento, dos últimos tempos, é despertar. E toda vez que a gente fica ouvindo com uma constância palavras como essa, né? Eu fico sempre me questionando assim, como que será que isso reverbera para as pessoas, né? Talvez para quem tenha mais acesso a algumas informações, isso possa parecer de uma forma mais suave. Mas talvez para quem esteja passando às vezes por situações onde esse contato com essa palavra se torne algo primário ainda, nesse primeiro momento, pode causar algum espanto. Foi daí que surgiu a ideia de eu fazer essa série de lives ou despertar. De convidar pessoas que já tiveram e continuam tendo, porque a gente vai falar um pouco sobre isso, eu acho que o despertar é contínuo, mas que hoje se encontraram dentro dessa mudança e entender histórias de pessoas reais, pessoas como eu, pessoas como você. E eu tenho um prazer enorme de receber a nossa convidada de hoje. Para quem não conhece ela, vocês vão conhecer um ser incrível. Então, deixa eu convidar, porque eu não quero muito apresentar, eu quero deixar que ela se apresente para vocês. E aproveitem para vocês chamarem outras pessoas para esse nosso encontro. Aproveitem para vocês convidarem outras pessoas. Olá, meu amor! Carol, minha querida, Que bom te viva! receber! É verdade, é verdade. Olha, eu estava aqui antes de entrar na live, estava a pensar, é tão engraçado as voltas que a vida dá para juntar as pessoas, não é? Nós encontramos numa live, conhecemos numa live, Exato. depois fomos as duas fazer um congresso, fomos as duas oradoras de um congresso e agora voltámos à live. É verdade. Eu acho tão bonito, não é? Ah, é bom esses encontros. E foi engraçado porque quando eu te conheci, a gente se conheceu na live Exato. direto, e aí eu falei, gente, eu acho que eu queria continuar conversando aqui com a Paula. Exato. Falei, gente, então acabou a live, deixa eu continuar aqui conversando com ela, porque me conta. E você foi falando da sua história, eu falei, ai, eu também tive uma transição do corporativo, foram tantas sinergias, assim. É verdade, é verdade. Eu também, olha, senti o mesmo. E depois pediram-nos para nós escolhermos um animal, nós escolhemos o mesmo animal. Portanto, Exato! havia ali tantas sincronicidades que é tão interessante. Eu digo assim: uau, parece que conheço essa mulher já há várias vidas, E não sim, acho que é? a gente se reencontra agora. Exato, exato, exato. Ô, Portanto, meu olha, amor, sinta-se muito, acolhida, amada. Que muito, bom te muito receber na nossa obrigada.
roda aqui nesse lugar, nesses encontros que a gente vem fazendo e participar aqui desse despertar. E para quem não conhece, então, por favor, faça as honras. Olha, Carol, antes de mais eu estava aqui a ouvir-te e queria te dar os parabéns porque, por várias razões. Em primeiro lugar, pelo trabalho que tu tens feito, que eu acho maravilhoso. Eu, quando sinto sempre a palavra eu sou, sinto assim uma coisa cá dentro, percebes? Ressoa, é tão forte essa palavra que é tão bonita. E depois porque acho que este tema é um tema importantíssimo, sabes? E tu disseste bem na introdução, é o tema que se fala hoje, mas eu acho que é importante, pelo menos o meu propósito hoje aqui é ajudar as pessoas a desmistificar muita coisa, percebes? Porque sabes, há pessoas que pensam assim, isto é só para alguns, isto é só para uns especiais. Não, eu gostava muito de hoje trazermos essa verdade e desmistificar muita coisa sobre o despertar, não é? Ou seja, portanto, olha, parabéns pelo tema, parabéns por estas lives, acho maravilhoso e parabéns pelo trabalho que estás a fazer. E obrigado pelo convite, para mim é uma honra também. É Ah, uma é honra. muito especial ter você aqui. Muito bom. Que E bom. como foi esse seu movimento, assim, né? Assim, eu acho que a primeira coisa é entender um pouco desse seu lugar, assim, como é que você chega aqui, né, nesse movimento de seu próprio despertar? Como é que se deu? Olha, é muito interessante porque, sabes, eu era uma pessoa muito cética. Hum? Eu era super cética. Quem já leu o meu livro sabe que eu desde pequenina que tinha um sonho, que era ser médica, não é? E portanto eu queria ser médica. Eu não sabia bem porquê, mas eu queria ser médica. As minhas brincadeiras era pôr pensos às pessoas para diminuir o sofrimento, para tirar as feridas das pessoas, para curar as feridas. Mas a vida levou-me por outros caminhos, não é? Eu hoje sei que foi por amor ao meu pai, que era um matemático e um físico, portanto, eu fui parar a matemáticas, não é? Portanto, em matemáticas, o meu cérebro foi muito moldado para ser muito racional, Sim. ok? Portanto, um mais um era dois para mim, não havia mais nada, não é? Okay? Nem havia a possibilidade de ser 2, qualquer coisa, não é? Ou de ser 11, não havia. Era tudo muito cético. E, portanto, eu treinei durante muito tempo, não é, na minha vida, uma mente muito racional, ok? E só que isto é tão interessante do despertar, porque eu acredito mesmo que o universo acaba por nos levar para os caminhos que ele precisa, ok? Às vezes à custa de dor, mas já vamos falar sobre isso. E portanto, eu posso dizer que, quer dizer, a minha vida era relativamente tranquila, percebes? Eu lembro-me que a primeira vez que eu senti dor verdadeiramente foi com a morte do meu pai, com quem eu tinha uma relação muito grande e, portanto, nós entendíamos mesmo sem falar. E eu, com a morte do meu pai, portanto, o meu pai faleceu, eu tinha 32 anos, portanto, era relativamente nova, muito nova. E, e depois, eu, passado 15 dias, divorciei-me. E aí todo o meu chão desabou. Ok. Portanto, eu tinha duas filhas pequeninas, o meu chão desabou. E lembro-me que foi tão duro para mim que eu tive vontade de desistir da vida. Ou seja, era quase uma dor que me cortava o corpo todo. Percebes? Que me cortava tudo. Só que eu tinha duas filhas pequeninas. Eu tinha duas filhas com 2 e 4 anos. Uau! E eu lembro-me, percebes, de olhar para elas e dizer: se eu for para o buraco, ok? Se eu não fizer alguma coisa por mim, não vou só eu, vamos 3 pessoas para o buraco, ok? E por isso é que eu lhes digo: eu dei-lhes a vida, mas elas também me deram a vida a mim, percebes? Porque se eu não as tivesse, eu tinha, pronto, tinha ido com o meu pai, por amor ao meu pai, não é? Ou seja, e portanto, naquele momento eu sabia, ou seja, que eu estava com uma dor muito grande, mas eu não sabia para onde é que havia de ir. Ok? E isto é muito interessante porque isto muitas vezes é o início de um despertar. Nós já sabemos o que é que não queremos, ok? Mas não sabemos bem o que é que queremos, não é? E eu lembro-me, Exato. não é? É isto. E eu lembro-me que o que é que eu. Repara, estamos a falar, eu tenho 65 anos, portanto, quando eu tinha 32 anos, portanto, isto foi há 33 anos atrás. Portanto, há 33 anos atrás, não se falava sobre consciência, não se falava sobre terapias, não se falava sobre aquilo que se fala hoje, percebes? E, portanto,
eu não sabia para onde é que me havia de virar. A única alternativa que eu tinha eram psicólogos e psiquiatras. Percebes? Era a única alternativa, era a única possibilidade que vinha à minha cabeça. E eu lembro-me pronto, ainda uma amiga minha disse-me assim: Olha, não achas que é melhor ir a um psicólogo ou um psiquiatra? E eu pensei assim: nunca na minha vida, eu que achava que era uma pessoa super forte, não é? Eu Estava achava tudo resolvido. tudo resolvido, não tinha medo de nada, nunca na vida iria precisar de um psicólogo. E eu disse: Sim, se calhar é melhor, porque eu não estou bem, eu passo os dias a chorar, não é? Pronto. E ela deu-me o contacto de uma psicóloga e eu fui. E a psicóloga disse-me assim: Olha, sabe uma coisa, é o melhor, você vem na altura certa, porque você vem mesmo no início de uma depressão. E, portanto, eu vou-lhe dar este comprimido para tomar, estes comprimidos para tomar. E eu tomei Prozac, não é? E depois, mais tarde, fui ler aquele livro, Mais Platão, Menos Prozac. Eu não sei se tu conheces esse livro, Conheço. mas é um livro genial e aquele livro encaixou completamente, percebes? Ou seja, eu dizia assim, pois, eu estou a tomar Prozac, mas se calhar é melhor ir procurar o Platão, não é? E portanto, aquele livro, eu só sabia uma coisa. Eu senti que eu precisava de ajuda, mas eu senti claramente que eu não queria tomar aquilo para o resto da minha vida. Entendi. Percebes? E eu só lhe perguntei assim, até quando é que eu tenho que tomar isto? Ela disse, a partida, como você veio aqui no início, são cerca de 3 meses, 6 meses, pronto. E de facto, ao fim de 6 meses eu tinha largado aquilo, mas eu andava completamente, ou seja, completamente perdida, não é? Ou seja, naquilo que eu hoje sinto que era um vazio enorme, percebes? E hoje reconheço que são esses vazios que nos impulsionam, percebes? São esses, ou seja, se nós não criarmos esse vazio interno, se nós não deixarmos espaço para algo sair, nós não conseguimos. Ou seja, nós não conseguimos criar algo novo, não é? Então eu lembro-me que a minha irmã mais velha, que muito direta, não é? Disse-me assim: Olha, Paula, vai haver um curso de cristais. E em vez de andares a chorar aí pelos cantos, porque era o que eu fazia, não é? Não achas que é melhor não achas que é melhor irmos fazer isto? E eu pensei assim, mas não faço ideia o que é que são cristais, não faço ideia o que é que me estás a falar, mas se calhar é melhor, não é? É melhor eu ir fazer qualquer coisa por mim. Pronto, e dei comigo um fim de semana num curso de cristais, portanto isto há 33 anos atrás, não é? Num curso de cristais em que eu comecei a descobrir um mundo completamente novo para mim, Uau. não é? Ou seja, eu nunca tinha ouvido falar em cristais, nunca tinha ouvido falar em chakras, nunca tinha ouvido falar em nada, percebes? Para mim, energia não existia. Para mim, energia não existia. Nem sabia falar disso, não sabia o que era. E, portanto, comecei a ouvir falar nas propriedades dos cristais, na programação dos cristais, e eu pensei assim: isto de facto, quer dizer, aquilo. Comecei a ter consciência que eu via a vida de uma maneira muito limitada, percebes? Muito limitada. E é como se de repente a minha consciência, que eu nem sabia na altura que era consciência, eu falava-lhe mente, não é? De repente a minha mente começou a dizer assim: mas espera aí, há mais aqui do que aquilo que eu conheço. E lembro-me que no fim do, do, da formação, no fim do workshop, o professor, que era um espanhol, disse assim: quem é que quer ser cobaia para fazer um alinhamento dos chakras com os cristais? E eu, Carol, eu juro-te que eu não pus o braço no ar, juro-te que não pus. Até porque quando ele me disse tu, eu gelei, não é? Mas de repente eu estava com o braço no ar e estavam mais 20 pessoas com o braço no ar. Uhum. Percebes? E ele de repente olhou para mim e disse-me tu. Eu gelei completamente, eu gelei. Eu disse assim, mas eu não quero, mas pronto. Mas ele disse-me tu e eu fui. Eu deitei-me na marquesa. E eu sei que, pronto, a passar de uma certa altura eu não me lembro do que aconteceu, mas eu devia ter os meus chakras muito sujos, muito desalinhados, muito desalinhados, aquilo devia estar um caos, porque eu sei que eu tive ali num processo muito profundo e muito com convulsões, etc. Uau. E sim, foi um processo muito duro. Eu depois, às tantas, esqueci-me, ou seja, não me lembro nada do que é que se passou. Sim. E o que é um facto é que aquele workshop, aquela formação, mudou a minha vida, sabes?
Eu nesse dia à noite, pronto, lá devia estar com os chakras limpinhos e alinhados, não é? Nesse dia à noite eu estava a secar o cabelo em casa e eu tenho uma regressão espontânea, portanto vejo-me noutra vida, coisas que para mim outras vidas era uma coisa que não existia, não é? Portanto, não existia. E aquilo foi o início de um caminho, como tu disseste na apresentação e muito bem, o despertar é um caminho, né? Não é. As pessoas dizem, oh Paula, quando é que tu despertaste? Eu digo, não, eu fui despertando. Eu fui despertando e este despertar, eu digo-te uma coisa, hoje tenho consciência que este despertar nunca acaba. Percebes? Só acaba no dia em que fecharmos os olhos, porque há sempre um caminho para percorrer, não é? E há sempre, quanto mais nós procuramos e quanto mais nós investigamos, nós vamos percebendo que víamos a vida de uma maneira muito limitada, não é? Então, eu a partir dali comecei, espera aí, o que é estes chakras? O que é esta energia? O que é este vidas passadas? E comecei a procurar, a procurar, a procurar. Percebes? Fui fazer a formação de Reiki, não é? Quer dizer, fui fazer os níveis de Reiki e obviamente, lá está, a minha mente racional, dúvidas, 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 e dizia assim, esta coisa, por símbolos e a energia transformar-se, isto é uma treta, não é? Eu pensava isto e fiz muitos testes mesmo, para mim, percebes? Eu faço muitos testes ao universo. Quando eu tenho dúvidas, falo com ele e diz, olha, agora vamos lá ver se isto é assim. Pronto, e lembro-me que tive vários testes e fiz várias situações que me ajudaram a perceber que deixa de duvidar, percebes? Há algo mais do que aquilo que tu conheces e de facto tudo é energia, percebes? E comecei a procurar, a procurar, a procurar e percebi, obviamente, quanto mais tu procuras, mais tu percebes. Ou seja, primeiro percebi que eu tinha que fazer um grande trabalho sobre mim, ok? Eu que achava, que pensava que a minha vida tinha sido tudo um mar de rosas e que estava tudo resolvido, não é? De repente comecei a fazer uma leitura da aura, porque falaram-me em leituras da aura e eu sou super curiosa e, portanto, não sei o que é isso, eu vou ver, ok? Não sei o que é isso, vou experimentar. E fui fazer uma leitura da aura e pronto, e aquilo foi assim, outro mundo que se abriu e ela disse-me, olha, tu devias fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal sobre ti. E eu disse, ok, está bem, onde é que isto se faz? E ela disse-me, olha, procura aqui e tal. E a Luísa e tal. E eu fui para a net procurar e de repente estava num curso de desenvolvimento pessoal, com a metodologia da Luísa e uma série de outras coisas. E eu digo-te uma coisa, eu não tinha a consciência de tanta coisa que eu tinha que curar em mim. Emoções que eu não sabia que tinha, relacionamentos, porque é que aquele meu casamento não tinha resultado, percebes? Pela primeira vez ouvi falar na criança interior, não é? Não sabia sequer esta parte de mim que existia, percebes? Eu comecei a ter consciência de tantos pensamentos que eu tinha que eram negativos e que não me ajudavam, percebes? Fiz um trabalho enorme sobre afirmações, sobre afirmações e sobre a maneira como eu via a vida, percebes? Ou seja, eu sei que eu, quando saí daquela formação, eu via a vida de outra maneira, eu pensava de outra maneira, eu falava de outra maneira e eu via a vida de outra maneira. Uau. E então eu disse assim, ok, eu não posso guardar isto para mim. E, portanto, isto foi tão transformador para mim que eu tenho que ajudar outras pessoas, pronto. E durante muito tempo fiz cursos de desenvolvimento pessoal e depois, obviamente, quanto mais tu caminhas, mais consciência tens. Portanto, comecei a ter consciência da minha alimentação, percebes? Depois, obviamente, o meu corpo começou a dar muitos sinais, porque eu desde criança que eu tinha bronquites asmáticas e tinha muitas alergias também. Exato, exato. O protocolo todo. Protocolo, mais uma coisa comum, percebes? E comecei a perceber, ok, eu tenho que fazer um trabalho profundo sobre mim, alimentação, alteração da alimentação. Toda a minha infância eu tomei carradas de químicos e de bombas para a asma e não sei o quê. Pronto, e comecei a ter cuidado com a alimentação, percebes? Comecei a fazer homeopatia, a aliviar o meu corpo dos químicos, etc. E isto é muito interessante para dizer o quê?
Portanto, que de facto eu comecei a fazer um caminho de desenvolvimento pessoal. E quanto mais eu caminhava, quanto mais eu pesquisava e quanto mais eu procurava sobre mim, percebes? Mais eu despertava, porque para mim o despertar é abrir a consciência, é ver a vida com outros olhos, é ver para além daquilo que nós estamos habituados a ver. Não é? No fim de contas, é o quê? É recordar quem somos. Percebes? Porque a alma já sabe. Não é? Eu costumo dizer isto. Nós caminhamos todos, nós quando nascemos somos 100% amor, ok? E 100% luz. Tu olhas para uma criança e o que é que tu vês naquela criança? Luz e amor, não há mais nada. Não é? Só que nós vamos perdendo esse amor com situações que a vida nos traz. Sim. E vamos perdendo a nossa luz. Não é? Então, algures no caminho da vida, nós vamos nos perdendo de nos recordarmos daquilo que nós somos. Então, para mim, o caminho do despertar é um caminho em que nós temos que chegar ao fim da vida, ou seja, com o máximo de amor que somos e com o máximo da luz que somos. Se nós conseguirmos chegar 100% novamente, 100% amor e 100% luz, ok, é esse para mim o caminho. É nós irmos completando como amor e completando como luz. Então, repara, depois deste processo todo, ok, em que eu achava que já tinha uma alimentação cuidada, em que eu achava que já era, digamos, tudo muito mais, que eu já tinha consciência, achava que já tinha Já estou pronta! muitos anos de desenvolvimento pessoal, é muito interessante, porque aqui entra o ego espiritual. E que eu acho que é tão importante dizer isto, Muito. percebes? Porque nós, quando começamos este caminho, às vezes resvalamos. E eu vivi isso. Eu digo isto porque eu vivi isso. Percebes? Eu vivi isso. E vivi isso de uma maneira até muito subtil. Porque eu achava que eu já tinha despertado e queria que toda a gente à minha volta despertasse. Percebes? Era como se eu dissesse, não, tu tens que fazer isto, tu tens que fazer aquilo, tu tens que fazer aquilo outro. E era com as minhas amigas, era com as pessoas da minha família, e era com as minhas filhas, etc. E isto não é mais do que ego espiritual. Ok? Eu achava que eu já tinha feito e que elas ainda estavam muito atrasadas. Ok? Exatamente. Não é? Isto é tão importante porque sabes o caminho de este ego ajuda-nos a nós às vezes termos que pôr os pés bem assentes na terra, percebes? E o que é que me faltava neste despertar? Faltava-me a humildade, ok? Faltava uma humildade. Eu, repara, já sabia, as pessoas falavam-me assim, eu sou vegetariana, eu disse, eu também já fui, percebes? Eu sou macrobiótica, eu também já experimentei, fiz esta e aquela terapia, eu disse, eu conheço porque eu já fiz, eu fiz muitas terapias para mim, para me descobrir e para me resolver, e portanto, eu achava que eu já conhecia tudo, percebes? E num dia, porque eu continuo a fazer muito trabalho sobre mim, e um dia estou de frente com um xamã, que olha para os meus olhos e que me diz assim, Paula, aquilo que existe e nós não o vemos é muito maior do que aquilo que nós conhecemos. Uau! E disse-me outra coisa, que é uma frase que é um mantra diário na minha vida. Ele disse-me assim, enquanto não vires Deus em todas as pessoas, ainda tens um longo caminho para percorrer. Tens que anotar. Alguém muitas coisas aqui que eu já vou anotando. Tens que anotar. Vocês já anotaram, é? Enquanto não vires Deus em todas as pessoas, ainda tens um longo caminho para percorrer. E eu pensei assim, de facto, eu não vejo Deus ainda em todas as pessoas. Ainda há aquela pessoa com que eu tenho aqui, percebes, que mexe comigo. Ainda tenho isso para percorrer. E de facto, aquilo que eu conheço é aquilo que eu vejo. Percebes? É aquilo que eu vejo. E ele disse, não, é muito maior. O invisível é muito maior do que o visível. E eu lembro-me que eu não lhe disse nada. Eu olhei para ele nos olhos e internamente eu disse, eu quero conhecer esse lado invisível. Percebes? Eu quero conhecer esse lado invisível. Eu quero conhecer esse lado que eu não conheço. E foi um bocadinho assim que o universo me empurrou para as constelações. Uau! Percebes? Foi assim, porque as constelações é exatamente esse trabalho do invisível. Não é? É tu veres aquilo que não está visível nos teus olhos, aquilo que tu não conheces.
E sabes que a parte eu tinha muito a ideia de que, ok, eu já fiz muita coisa, eu já conheço muita coisa, já conheço muitas terapias, mas eu tinha a sensação, eu dizia, há algo que me falta. Eu tinha sempre a sensação que me faltava qualquer coisa, percebes? E eu não sabia bem o quê. E, e quando as constelações me apareceram de uma maneira assim, completamente sem eu saber o que ia, eu de repente olhei e disse assim: é isto que me falta. Eu não sei bem o que é que me falta, mas é aqui que eu vou encontrar. É aqui porque eu dizia sempre: falta a terapia do amor. E tu podes me dizer assim, mas todas as terapias são terapias do amor, e é verdade, todas as terapias são terapias do amor. Mas eu hoje, vocês, quando comecei a estudar constelações, eu percebi o que é que as constelações fazem. Que transforma o amor consciente, o amor que cria dor, ok? No amor consciente, o amor que liberta. E, portanto, eu disse, é este amor que eu quero viver, é esta a terapia do amor. Então, as constelações trouxeram isso, essa completude que me faltava, trouxeram-me essa consciência de que afinal é tudo amor. Ou seja, quando há alguém que provoca dor noutro, o que está ali por trás daquela atitude é amor. Só que é um amor leal, é um amor inconsciente, cego, que protela sofrimento. Não é? Então, foi isso que eu encontrei. E é muito interessante dizer isto porque depois de muitos anos de constelações, percebes? Depois deste caminho contínuo, porque eu continuo a trabalhar, porque foi aquilo que eu disse, eu acho que nós só paramos de despertar quando estivermos deitados na horizontal, não é? Mesmo depois disto tudo e de conhecer a alimentação e de várias coisas e não sei o quê e tal, surgiu-me o cancro. Uau! Percebes? Surgiu-me o cancro, aliás, dois cancros, um linfoma e uma leucemia. E eu lembro-me que eu, com este caminho todo, eu lembro-me quando a médica me disse o que eu tinha, eu olhei para cima. Em primeiro lugar, eu olhei para ela e disse: eu não vou morrer disto. Eu não vou morrer disto. E ela olhou para mim e deve ter pensado: esta mulher é louca, porque ela nem sabe o que é que tem. Aliás, eu só soube verdadeiramente o que é que tinha na última consulta de oncologia, quando a médica me disse: olha, já não vou fazer mais nada, já está libertada, já está liberta. E só na última consulta é que ela me disse: você não sabe como é que entrou aqui? Eu disse: não, entrei com uma leucemia e um linfoma. E ela disse: não, não. Só 30% das suas células é que eram células boas. 70% eram células cancerígenas. Ok? Então repara, isto é muito importante eu dizer isto porquê? Porque quando a América me disse, eu senti uma coisa muito forte, disse, eu não vou morrer disto. Okay. E depois olhei para cima e disse-lhe assim, o que é que tu queres mais de mim? Olhei para Deus e disse, o que é que tu queres mais de mim? Percebes? É como se, desculpa, dá-me tréguas, porque isto tem sido tudo tão difícil, não é? Criei duas filhas sozinha. Quer dizer, foi, de facto, o meu caminho nunca foi muito fácil. Não é? E eu disse, o que é que tu queres mais de mim? Não é? E eu ouvi, senti a voz dele a dizer, eu quero que tu vás mais fundo ainda. E quero que, repara isto é tão importante, porque isto tem a ver com aquilo que eu sinto verdadeiramente que é o despertar. Ele disse, quero que aquilo tudo que tu estás a ensinar, que tu vivas em ti. Okay? Que tudo aquilo que tu estás a ensinar e tudo aquilo que tu estás a dizer aos outros, eu quero que tu vivas em ti. E isto, repara, isto é verdadeiramente aquilo que para mim é o despertar. É nós sermos verdadeiros. Nós sermos mais verdadeiros. Ok? Nós tirarmos as capas. Nós não é ser melhor. Ok? Não é compararmos com ninguém. É sermos melhores que nós próprios. Amanhã eu quero ser melhor do que aquilo que fui hoje. Ok? E eu ser verdadeira comigo. Então, este caminho foi um caminho duro, porque despertar dói,
ok? Despertar dói, porque a mudança só se dá no limite. E verdadeiramente, repara, eu já tinha feito um grande caminho de desenvolvimento pessoal, mas faltavam coisas, ok? Faltavam coisas importantes. Faltavam aqui, foram coisas que o cancro me trouxe, ou seja, faltavam eu tomar consciência de tomar consciência e transformar muitas crenças que eu tinha, ok? Aquela crença de que só com um ordenado certo, porque eu trabalhava num banco e eu tinha uma vida ótima, ok? Eu era um quadro do banco, portanto eu tinha relativamente tudo, percebes? Portanto tinha reconhecimento, tinha dinheiro, tinha tudo, ok? Né? Mas isso não chegava. E verdadeiramente, ok? O que é que eu precisava? Eu precisava de limpar muitas crenças, ok? Muita coisa que eu tinha que ter consciência, confiar em mim e verdadeiramente confiar no universo, porque eu falava na confiança, na confiança, na confiança, mas será que eu já tinha dado provas verdadeiras de que eu confiava? Percebes? E portanto, o processo do cancro trouxe-me em primeiro lugar, uma fé enorme. Percebes? Trouxe-me uma fé, trouxe uma rendição. Porque o despertar, eu sinto isto mesmo. O despertar verdadeiro obriga-nos a uma rendição. Mesmo. Mesmo. Não é? Uma rendição de que nós somos muito pequeninos no meio disto tudo e que há algo maior que comanda isto tudo. E que nós verdadeiramente temos que estar ao serviço de algo maior. Uns de uma maneira, outros de outra. Mas inconscientemente, não é? Enquanto não temos consciência, é inconscientemente, mas quando temos consciência, é a tomar isso como a nossa missão. Nós estamos ao serviço de algo maior. Ok? Então, o cancro trouxe-me essa fé, ok? Porque eu lembro-me que um dia, repara, eu vi a morte ao meu lado, né? Eu vi várias vezes a morte e houve um dia, não tinha força sequer para falar, não tinha força para nada, e um dia eu lembro-me que me virei para Deus e disse: se me quiseres levar, leva-me, eu entrego-me. Eu entrego-me, né? E naquele momento eu senti assim, percebes? Foi como se fosse a força da vida, porque eu estava sem força, eu não tinha, nem sequer tinha força para abrir os olhos, não é? E eu sentia a força da vida, não é? Portanto, este processo de rendição que nos acontece repara, é por isso que eu digo que despertar dói, não é? E dói quando quê? Dói quando nos aparece uma doença, dói quando nós temos uma perca, dói quando temos um conflito de trabalho e de repente somos despedidos daquele trabalho, não é? Portanto, é nestas situações que nós somos confrontados com a nossa pequenez, não é? Com a nossa humildade, com a nossa confiança, não é? E é isso. Portanto, eu falava de fé, ok, mas eu não vivia a fé. É isso. Percebes? Eu falava de amor e de humildade, mas será que eu verdadeiramente era humilde? E será que eu verdadeiramente vivia em amor? Sabes? E isto foi tudo aquilo que eu vivi no processo do cancro. E, portanto, Uau! este é o processo portanto, se tu quiseres, o cancro foi o meu maior despertar. Ou seja, foi dizer assim, ok, sim. Foi como se eu dissesse assim, ok, sim, achas que já tens tudo feito? Achas que já tens 30 anos de desenvolvimento pessoal? Achas que já podes descansar? Não. Mas eu quero que tu vás mais fundo, ok? Eu quero que tu te rendas, eu quero que tu te entregues mesmo. E eu repara, quando comecei neste caminho e nas minhas meditações, eu dizia sempre: eu estou ao serviço, eu estou ao teu serviço, universo, eu estou ao serviço de algo maior. Mas o serviço de algo maior, para mim, não era o serviço que eles queriam. Percebes? Portanto, este estar ao serviço de algo maior é uma verdadeira entrega e rendição. Sabes? Então, foi tão bonito porque foi um limpar de muita coisa que eu tinha, percebes? Que nem tinha olhado ainda, percebes? As minhas crenças mais profundas, percebes? E essencialmente muita a humildade e a fé. Eu, quando
quando voltei aos tratamentos com esse chamar, ele disse-me assim: sabes o que é que tu ganhaste mais no cancro? E eu disse: ganhei muita coisa, mas se calhar porque ele vê muitas coisas, portanto ele não consegue distinguir a energia da matéria, portanto ele vê muita coisa. Sim. E eu disse-lhe: sim, eu acho que há muita coisa que eu tenho consciência, mas se calhar há outras que eu não tenho. Ele disse: as coisas que tu mais conquistaste, que tu mais conseguiste no cancro foi humildade e fé. E é verdade, porque tu, quando estás perante a morte, tu percebes que tu tens consciência que és muito pequenina, não é? Quando estás diante de algo que é muito maior do que tu, como a própria vida, a vida é muito maior do que nós. Eu deixei de lutar contra a vida. Eu era uma pessoa que achava que controlava tudo, como eu tenho muita força, como eu tenho muita energia. Eu achava que controlava tudo, percebes? E, portanto, ali foi uma sensação de que tu não controlas nada. Tira lá as ilusões, que é a maior ilusão que nós temos, do meu ponto de vista, na minha opinião, é de que nós controlamos tudo. Não é? Eu vou fazer isto para controlar, eu vou fazer isto para controlar. E, portanto, de repente, o cancro tirou-me isso. Ok, nós não controlamos nada. E tu passas a aceitar a vida de outra maneira. E passas a olhar para a vida de outra maneira. Mesmo que seja um desafio que te surge, ok? Porque a vida tem que nos colocar desafios, senão nós não crescemos. Agora, eu acredito que, e vivi isso, que os desafios não são porque alguém nos quer mal. Há tantas pessoas que pensam assim: oh Paula, eu estou com este cancro, o que é que eu fiz de mal? Isto é um castigo. Não, não é um castigo. Não é castigo. Ou seja, quando se acaba uma relação e que dói, quando tu de repente és despedida de um trabalho, quando há algo muito duro que te acontece, não é um castigo. É para tu evoluires. Percebes? E isto, quando nós vemos a vida assim, ok, dizemos assim, ok, então vamos lá evoluir. O que é que eu tenho que fazer para evoluir? Ok, o que é que eu ainda não estou a ver? Onde é que eu tenho que crescer mais? Percebes? E é muito interessante porque quando passamos a olhar a vida desta maneira, o sofrimento já não permanece tanto tempo. Percebes? Porque viver sem dor não é possível. Mas é possível nós vivermos sem sofrimento. Porque o sofrimento Ele é é o, opcional. é opcional e é o prolongar da dor, não É é? isso. Então é isto, percebes? Portanto, é muito importante dizer isto porque para as pessoas, para as pessoas tomarem consciência de que quando alguma coisa nos acontece, não é porque fizeste nada de mal. Não é porque alguém te quer mal. É uma chamada de atenção para tu despertares, ok? Para tu olhares para a vida de outra maneira, para tu tomares consciência, ok? E portanto, não tragam isto como uma zanga, percebes? Como uma. Muitas vezes as pessoas ficam zangadas, ficam com raiva, percebes? Pá, Eu não não, merecia eu isso. não merecia, percebes? Exato. Não é nada disso, é sempre um processo de evolução. E o despertar obriga-nos sempre a olhar mais profundamente para nós e para perceber o que é que nós precisamos para ir para a frente com mais força, não é? Com mais completos, não é? E cada processo, sabes, cada processo de desafio, para mim hoje em dia é muito claro, é sempre um processo de completude. É um processo para nós nos irmos completando cada vez mais. Quando me perguntam qual é que é o objetivo do despertar, qual é que é o objetivo do nosso caminho de evolução, é nós nos irmos completando cada vez mais. Okay? O que é que eu ainda não, quem é que eu excluí externamente? O que é que eu excluo ainda em mim? O que é que eu ainda não transformei em mim? Ok? Então, é isto, portanto, eu gostava muito de trazer esta consciência de que, e esta ideia de que, em primeiro lugar, o despertar vai acontecer a todos. Não são só para uns seres especiais, não há seres especiais. Para o universo somos todos especiais, Exato. não é? Não é? Chamem o que quiserem lá em cima, não é? Às vezes eu não gosto de falar em Deus porque depois as pessoas pensam que isto tem a ver com religiões. Não, não tem nada a ver, ok? Portanto, não há pessoas especiais. Para o universo somos todos especiais e todos precisamos de evoluir, porque ele precisa que a Terra evolua, ele precisa
que a consciência da humanidade evolua. Nós já não podemos estar a viver como vivíamos antigamente, não é? Infelizmente ainda continuamos a ter muitos conflitos e muita dor e muita guerra, mas se cada um de nós se pacificar internamente através deste caminho de consciência e de despertar, nós vamos criar um mundo melhor, eu não tenho dúvidas nenhumas. Ok? E portanto, às vezes, durante muito tempo na minha vida, eu sou muito sensível e, portanto, gostava muito da pobreza, gostava muito das guerras e lembro, olha, também mais uma vez, queria ir acabar com a pobreza e queria ir acabar com as guerras e só não fui fazer voluntariado porque tinha filhas pequeninas e eu pensei, vou cuidar de outras crianças e deixo as minhas, não é? Isto não me soa muito bem. Mas quando comecei no meu caminho de conhecimento, de autoconhecimento e de evolução, eu li vários livros e toda a gente dizia, não, quer dizer, eu tenho é que me transformar a mim, ok? Eu não consigo mudar o mundo se eu não olhar primeiro para mim. E, portanto, eu hoje em dia é muito claro, não é? Eu tenho que fazer a minha parte e ao fazer a minha parte, eu consigo começar a reverberar isso por todas as pessoas que estão à minha volta. Percebes? Então, às vezes estamos muito focados em olhar para fora, em acabar com isto, em acabar com a injustiça, e isto agora, durante este período, falou-se muito sobre esta questão da injustiça, percebes? A injustiça daquele que fez aquilo e que não foi condenado e etc. E eu digo sempre, vamos fazer a nossa parte, ok? E é muito interessante sempre nestes problemas da humanidade e nestes conflitos da humanidade, e eu percebo muito isso nas constelações, vejo isso muito nas constelações. Eu pergunto sempre às pessoas, de que lado é que tu estás? Okay? Quando há uma notícia qualquer, quando há um conflito, eu digo sempre, de que lado é que tu estás? Se estás do lado da vítima, ok, estás conectada com vítimas da tua família, ok? Se estás do lado dos agressores, estás conectada com agressores do teu sistema. Então, aquilo que é muito importante é nós olharmos de uma maneira neutra, ok? Boa. Neutra. Só que isto exige um treino. E Porque não é ser omisso, é neutro, é diferente. Exato! Não é omisso, é neutro. É olhar para aquilo sem julgar nenhum nem outro. Isso. Quando eu julgo, repara, quando eu julgo, eu estou a excluir. Se eu julgo os agressores, eu estou a excluir os agressores. Ok? Se eu excluo as vítimas, eu estou a excluir. Se eu julgo as vítimas, eu estou a excluir as vítimas. Então, repara, isto é tão importante nós percebermos com cada reação nossa o que é que eu estou a fazer inconscientemente. E isto é despertar também. Muito. Okay? Enquanto eu estiver ligada às vítimas ou aos agressores, eu preciso fazer um caminho sobre mim. Ok? Eu preciso continuar a despertar, eu preciso continuar a evoluir, não é? Então, é muito importante, eu acho que é muito importante nós olharmos para estas coisas todas, porque, repara, o despertar, isto é outra coisa que eu gostava de desmistificar. O despertar não acontece num retiro, não acontece numa formação, não acontece num fim de semana. As pessoas dizem, eu fui fazer um retiro e fiz o meu despertar. Ok, eu digo assim, foste fazer o retiro e começaste o teu caminho de despertar. Abriste os olhos, tiraste a venda, mas o caminho continua, não é? E o despertar para mim hoje é muito claro, é no dia a dia. Mesmo. Não é? No dia a dia. Eu estou a falar com uma pessoa, se eu sinto alguma emoção, se eu excluo aquela pessoa, se eu não gosto daquela pessoa, ok, eu ainda tenho, ok? É um despertar dizer assim, espera aí, eu ainda tenho aqui algo para fazer, ok? Ainda tenho aqui um caminho de evolução para fazer. Portanto, isto é muito importante, ok? Sim, é muito importante e o despertar muitas vezes como já falámos, numa doença, num problema no trabalho, no fim de uma relação, mas é também, não é? No olhar para um pôr do sol, percebes? Em que nós percebemos a nossa pequenez perante algo muito maior que nos cerca. Percebes? É nós vermos o sorriso de uma criança, da franqueza, do amor daquela criança. Então, isto é tudo, portanto,
é tão bonito Ai, este caminho e sabes, para mim, demais. verdadeiramente é aquilo que o xamã dizia, que é, enquanto não vês Deus em todas as pessoas, ainda tens um longo caminho para percorrer. E, portanto, hoje, o despertar, eu sinto que é mesmo é o caminho do amor. Por nós, verdadeiramente por nós, ainda temos tanta coisa para curar dentro de nós. Tanta coisa, não é? Pelos outros, ok? Que essa é outra parte, e pelo todo. Percebes? Ou seja, este amor não é um amor romântico, não tem nada a ver com isso. É um amor maduro, é um amor que nos vê a nós e a todas as pessoas como parte de algo maior, como parte de um todo. Percebes? E quando nós olhamos para isto, nós percebemos que de facto somos peças de uma grande engrenagem. Eu dou esta imagem porque é assim que eu vejo. Nós somos todos peçazinhas de um grande relógio cósmico. Percebes? E tu tens num relógio cósmico, tu tens peças desde a mais pequenina até à maior. Mas todas as peças são importantes, não é? Tu não, se uma peça pequenina de um relógio falha, o relógio para. Sim. Estás a ver? Então, não é porque uma pessoa está. Eu gosto de dizer isto, não é porque uma pessoa está a fazer um grande trabalho com muita gente e não sei o quê, que ela é mais importante. Ou que ela tem que ela é mais importante neste relógio cósmico. Percebes? Do que a peça mais pequenina. Todos somos importantes. E todos temos um papel crucial neste momento de evolução. Porque porque, olha, eu sinto, não sei, não li isto em lado nenhum, mas eu sinto mesmo que, que o universo precisa que nós, enquanto humanidade, estejamos a acordar. Porque é necessário elevar a vibração da Terra, não é? Mesmo. Eu não sei se tu sentes isso. É necessário elevar a vibração da Terra. E por isso temos tantas pessoas a fazerem perguntas, tantas pessoas a questionarem-se, tantas pessoas a quererem buscar um sentido para a vida. Tu nem imaginas a quantidade de pessoas que querem fazer constelações para procurar o propósito da sua vida. E eu digo assim, olha, não gaste dinheiro a fazer constelações ou a fazer qualquer terapia para saber o propósito, para alguém dizer qual é o propósito da sua vida. Porque isto aconteceu-me com esse xamã. E ele disse-me assim: Paula, podes gastar o dinheiro que tu quiseres, podes ir aos terapeutas que tu quiseres, nunca ninguém te vai dizer qual é o teu caminho de vida, porque és tu que vais descobrir. Exato, exato. E se tem uma coisa na vida que muda o tempo todo, é esse movimento. Exato, Então, exato. em algum momento eu achei que o meu caminho lá atrás, quando eu fiz essa transição, era ser coach. E aí eu estava dando coach para empresários, porque eu vim pro corporativo, então era uma linguagem para mim. Quando eu vi, eu falei assim, o que eu estou fazendo? Mas fez sentido durante algum momento aquilo ali, me trouxe Claro, ferramentas, mas ao ponto de eu poder perceber, não, é contínuo. Então, eu acho que a sensação de às vezes a gente querer aquela bala de prata, aquele exato, tiro exato para a gente chegar assim, pronto, me encontrei. Agora eu vou seguir esse caminho porque eu já descobri que é exato. o meu. E isso a gente não tem. Tem Não uma tem. frase do Rumi, você foi falando, que eu falei assim, nossa, é tão essa frase, né? Que é a ferida é por onde a luz entra dentro de Claro, nós. claro. E a gente rejeita esse lugar tão grande, né? Dessa ferida, desse movimento difícil, desse desafio. E tem uma dádiva nesse lugar, assim, essa escuridão, que é o lugar que a gente não olha, quando o céu tá mais escuro, é quando a gente vê as estrelas mais brilhantes. Claro. Então, se a gente, assim, se muitos de vocês que estão aqui assistindo estão passando por um momento de escuridão, um momento de muita dor, você pode estar encontrando um grande pote de ouro Claro. aí. Talvez esse seja o momento que você de fato estava precisando para poder olhar de uma forma diferente, né? E perceber que assim, não tem nesse pacto, essas mudanças vão Vão acontecendo. acontecendo. Vão acontecendo. E sabes outra coisa muito interessante que eu percebi, porque isso que tu dizes também fez parte do meu caminho. Eu fui fazendo várias coisas Uhum. e achava que era aquilo, já tinha encontrado, já tinha encontrado. E às vezes sentia-me, não sei porque é que eu estou a fazer isto, percebes? Ou seja, hoje olho e digo assim, eu fiz Reiki, e na altura pensava, fiz os níveis de Reiki, mas eu hoje não utilizo Reiki na minha vida. E há várias pessoas que me diziam, Paula, eu fui fazendo o meu caminho e eu própria senti isso.
mas nunca aquilo que tu fazes ou que vais aprender é desperdiçado. Porque tu vais, mais tarde na tua vida, tu vais utilizar isso no teu dia a dia. Muitas vezes nem sabes como, mas utilizas isso. Há pessoas às vezes que me dizem assim: "Oh Paula, porquê é que puseste, quando começaste a fazer constelações, puseste a mão atrás das minhas costas?" Eu disse: "Eu não sei." Mas era Reiki e eu dizia assim: "Se calhar era." Percebes? Se calhar era, mas percebes? E portanto, muita coisa eu fiz na minha vida, assim, as leituras da aura que me ajudam hoje tanto a ler energia, percebes? E a perceber o campo das constelações. Portanto, tudo aquilo que nós fazemos na vida, como tu, ou seja, fizeste coaching e achavas que era aquilo, mas depois disseste assim: "Não, já não é isso." Mas de certeza que há coisas no teu dia a dia que te vêm e que Dentro da minha utilizas. própria meditação que Claro, eu faço, eu uso exercícios de coach. estás a ver? E é isso que diferencia, é isso que te diferencia a ti. Ou seja, mesmo que tu faças meditações iguais a outra pessoa, nunca vai ser igual. Porque vai ser, tu vais trazer a tua experiência de vida e o teu caminho de vida e o teu despertar. Então, é isso que é importante. Portanto, nunca pensem que aquilo que estão a fazer, para todas as pessoas que estão aqui, nunca pensem que aquilo que estão a fazer vai ser um desperdício. Ai, não sei se isto vai valer a pena. Tudo vai valer a pena. Tudo vai valer a pena. E há uma coisa que eu gostava de dizer, porque eu não sei se tu sentes isso, sentes de certeza, porque quando eu olho as pessoas à minha volta e hoje parece que vivemos num caos, não é? Parece que estamos a atravessar um caos. Só que verdadeiramente não é caos, é um parto. Porque é um parto para algo novo, que muitas vezes é desconfortável porque nós não sabemos o que é que vem aí. E como queremos controlar tudo, não é? Se alguém nos dissesse: "Olha, vais viver isto, mas amanhã vai ser assim, assim, assim", tu até dizes: "Ah, ok, eu atiro-me da ponte, porque sei que amanhã vai estar lá um barco e que me vai apanhar." Só que ninguém te vai dizer isso, porque, porque ninguém sabe se vai lá estar o barco. Tira-te da ponte, mas ninguém te vai dizer que está lá o barco. Sim. E, portanto, este parto que nós estamos a viver, este parto da humanidade que estamos a viver, é um parto crucial para a nossa evolução. Porque repara, se tu fores ver o parto é um momento de caos. Repara, o parto é um momento de grande caos em que nós. Eu vou só dar esta simbologia. O que é que nós vivemos no parto? Uhum. Repara, no parto, nós estamos dentro da nossa zona de conforto, temos espaço, temos comida, respiramos, temos tudo. Ok? Só que há um momento em que eu tenho que escolher. Ou vou para algo desconhecido, ok? Ou vou para algo desconhecido, ou então morro. Se a criança não nascer, ela morre. E portanto, eu inconscientemente já fiz essa escolha. Eu inconscientemente já escolhi vir para algo novo que eu não sei o que é a vida. Até passei a ter um nome próprio, até passei a respirar por mim, deixei de ser a filha de eu não sei quantas e passo a ser a Paula, tua, percebes? Ou seja, tenho um nome Sim. próprio, ok? Passa a percorrer um caminho, mas, quer dizer, eu passo, ou seja, eu tive que fazer uma escolha, porque senão eu morria. E esse momento do parto, nós trazemos no momento do parto a nossa maior dor, que é a dor da desconexão, a dor da separação, ok? Todos nós carregamos essa dor. Todos nós carregamos a dor da separação, que é exatamente esse o momento do parto. Ok, eu estava ali junta, ok? Eu era uma só com a minha mãe e de repente estou separada. Ok, então o que é que nós andamos todos na vida à procura? De nos conectarmos outra vez. E esta conexão é aquilo que eu já falei há bocado, é a conexão com a unidade, a conexão com algo maior. Primeiro, obviamente, a conexão comigo, depois a conexão com o outro e depois a conexão com algo maior. E é isso que nós estamos a caminhar, é fazer o caminho da unidade. E o despertar é um bocadinho para isso, não é? É Portanto, lindo. é esse. Lindo. Gente, Paula, eu já gostava de você, mas olha, eu tô apaixonada, assim. Eu ficaria aqui, assim, falando, gente, que coisa maravilhosa! É, Gente, que é, mulher é incrível! Ai, que tão bom, honra é te tão ouvir, bom, meu é amor. tão bom.
E Que é, honra pelo seu servir. Que lindo. e é bom, e é Lindo. bom trazer, sabes, é bom trazer esta consciência porque às pessoas, porque é importante as pessoas perceberem várias coisas, não é? Cuidado com, quando começamos a despertar, cuidado com o ego espiritual, não é? Cuidado com pensar que uns são melhores. Eu ainda ouço às vezes pessoas dizem assim: ah, não, aquela pessoa é uma mestra. Já não estamos no tempo dos mestres, desculpem. Já ninguém é mestre do outro. Nós temos que descobrir é a mestria dentro de nós, Exato, não é? Há exato. pessoas que nos dão a mão, ok? E que nos dizem, ok, que nos indicam, olha, vê lá se este caminho é o melhor para ti, experimenta, ok? Mas já não há mestres, ok? Sim. Já não há, todos estamos a acordar para isso. E o despertar, temos que ter consciência de uma coisa, o despertar dói. O despertar dói. E vai trazer crises. Isto também é muito importante. Vai trazer crises de solidão, de conflitos com o sistema familiar, com relações, com a profissão. Eu quando comecei, mas isso é normal, é bom. Eu quando comecei o meu processo de autoconhecimento, eu senti uma solidão enorme. E eu achava que o problema era meu. E lembro que na altura, porque repara, as pessoas com quem eu falava, as conversas já não me interessavam. Repara, amigas minhas que tinham andado comigo, eu andei num colégio interno, portanto, com quem eu tinha vivido coisas de intimidade profunda, né? Desde os 10 aos 17, que eram minhas amigas há 20 anos, e eu de repente ia almoçar com elas e dizia assim: mas o que é que eu estou aqui a fazer? Percebes? O problema não era delas, nem há problema aqui. E eu dizia assim: não, mas há aqui qualquer coisa de errado, eu tenho que perceber o que é que se passa de errado comigo. E fui na altura falar com o astrólogo, que foi uma pessoa que me ajudou muito na minha vida. Ele não era só astrólogo, ele fazia astroterapia. E ele disse-me assim: eu disse, olha, o que é que se passa comigo? Porque eu sinto-me isolada, sinto-me sozinha. E ele disse-me: há algum problema comigo? E ele disse: não, não. Explicou-me exatamente isso. Tu estás num processo de crescimento, num processo de evolução, num processo de alteração da tua vibração portanto, há pessoas que vão ficar para trás, que não te vão acompanhar, mas não há problema nenhum, é assim, É percebes? espaço novo. Exato, Duas coisas não ocupam o mesmo espaço. Se a exato, gente não fizer essa renovação, como é que o novo chega? exato. E às vezes as pessoas ficam ou seja, a sentirem-se culpadas, Sim. percebes? Porque têm que deixar aquela pessoa para trás. Não. E há uma frase que eu aprendi nas constelações que é brutal, que diz assim: não é possível crescer sem culpa. Não é possível crescer sem culpa. Só que esta culpa de crescimento é uma culpa boa. Repara, porque repara uma coisa, quando tu estás, por exemplo, num grupo de Uhum. amigas, ok? E tu dizes assim: isto já não faz sentido para mim. Já não faz sentido para mim. Olhem, minhas queridas, eu adorei estar com vocês, foi muito bom, obrigado por vocês terem estado na minha vida, mas eu agora já não venho mais a estes jantares ou o que for. Percebes? Tu vais sentir culpa naquele momento. E elas vão dizer: como, Paula? Nós fizemos tanto por ti, isto era não sei o quê, tão bom e tal. Mas tu sentes: não, mas isto já não faz sentido para mim. Tu vais sentir culpa. Mas esta é a culpa boa, é a culpa que te faz crescer. E esta culpa só é curta no tempo. Porque no dia a seguir, quando tu estiveres a fazer aquilo que faz sentido para ti, tu vais dizer: uau, Ah, é isto. aquele É alívio o que sai daquele alívio. peso, né? Exato, De exato. continuar falando sim para aquilo que você não quer mais falar sim. Claro, claro. Sim, vem jantar, sim. Não, não é sim. Agora para mim é não e portanto eu vou dizer não. Ah, mas como é que é possível? Sim, vou sentir culpa. Olha, desculpem lá, vocês já organizaram tudo, mas eu hoje não vou. E portanto, é muito importante isto, ou seja, o crescimento exige culpa. Mas esta é uma culpa boa de crescimento. Repara, quando tu, e isto trazendo, obviamente, para a parte sistémica, por exemplo, um pai que diz: ok, olha, eu sou médico, já criei o teu consultório todo, já tenho clientes, eu gostava que tu fosses médica. E a filha vai dizer, ou o filho vai dizer: não, pai, mas eu não quero ir para a medicina, eu quero ser arquiteto. Naquele momento, aquele filho vai se sentir culpado. Mas qual é que é o preço desta culpa? Ok, é ele fazer o caminho dele. Exato. Ok? É ele
fazer o caminho dele, senão vou ficar preso ao caminho. Não é a minha verdade, não é aquilo que é a minha missão, a minha vida, mas é aquilo que o meu pai queria para mim. Com todo o amor, reparem, está muito amor aqui. Mas não é o meu caminho. E, portanto, eu para crescer, para me libertar, para viver a minha história, eu preciso sentir culpa. Essa. Olha, não sei vocês, gente, mas essa live aqui é aquela live que vocês têm que assistir 200 vezes. Assista, sabe? Vocês vão, cada hora vai cair uma ficha diferente pra vocês. Eu tô aqui te ouvindo falando assim, isso foi pra mim. Não, claro. Olha, e eu estou a falar isto e isto são coisas que eu tenho de me recordar todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Sim. Todos os dias. Cada vez que eu às vezes perguntam uma coisa, eu digo assim, espera aí, eu estou a dizer isto por ela, estou a responder sim por ela ou por mim? Estás a ver? Por isso é que eu digo, este despertar é diário e é verdadeiramente, é sempre um caminho para nós sermos mais verdadeiros. Percebes? E para recordarmos aquilo que a alma já sabe. É isso. Não é? E neste caminho de alma tem que haver muita limpeza, porque nós fomos criando muitas capas. Não é? Então nós temos que nos ir tirando destas capas. Okay? E é contínuo, gente, assim, é camadas e camadas, porque assim, a gente trabalha uma camada, depois você consegue acessar uma camada mais profunda. Claro. Então, não é achar que de fato a gente fez algo que você acessou e que acabou. Claro. Não, a gente tem algo mais profundo para entrar ali e dar esse tempo, né, para essa semente, porque a vida é uma verdadeira semente. Se a gente botar ela ali e ficar jogando água o tempo todo achando que ela vai de uma hora para outra, quanto mais água eu colocar, significa que ela vai crescer, ela não vai, ela precisa ter esse tempo dela. Claro. Então é o nosso tempo também de acessar esse lugar, perceber qual é o papel dessas pessoas, mas principalmente qual é o meu papel perante isso tudo, né? Claro. E eu Claro. acho que isso também traz pra gente uma leveza da gente também, ok, eu pertenço isso aqui, esse pertencimento disso aqui, né? E entender que enquanto eu não olhar com amorosidade, essas situações vão se repetindo. Vão se repetindo. É exato. Sabes que isto vou dizer outra frase. Adoro! Vou dizer outra frase que o xamã me disse, porque pronto, eu o ano passado, no início do ano, tive aqui uma fase de saúde difícil, né? Difícil porque tinha, sei lá, eu acho que foi um Covid prolongado, que nunca mais saía, etc. E portanto, sabes o que é tu fazes tudo o que sentes que está ao teu alcance, a homeopatia, tudo, alimentação, não sei o quê, e o teu corpo não recupera. E eu lembro-me, e não reage, eu lembro-me que fui ter com ele e bem, comecei a chorar e disse, mas porquê que isto a mim é tão difícil? Porquê que isto é tão difícil? Porquê que é sempre tão difícil? Ele olhou para mim e disse-me, Paula, tu escolheste o caminho do amor e o caminho do amor não é fácil. Sabes? Então é isto, não é? Ou seja, nós fazemos escolhas internas e eu, quando ele me disse aquilo, digo assim, pá, eu lembro-me tantas vezes estar a meditar e estar a dizer isto, que é este o caminho que eu quero fazer, percebes? E o caminho do amor é um caminho que nos obriga a abrir cada vez mais, mais e mais e mais, não é? Então, o caminho do amor exige isto, não é fácil, exige rendição, exige entrega, exige isso, exige fé, humildade, percebes? E portanto é isso, enquanto nós não estamos lá com esta rendição, com esta confiança, percebes? Com esta fé, com esta humildade, ele vai-nos pondo assim uns desafiozinhos e é sempre com um propósito para nós melhorarmos. Eu percebi, com esse processo de saúde que eu tive, claro que depois vêm aqui os medos, estás a ver? Será que isto é outra vez o cancro e não sei o quê? E portanto, o que é que eu fiz? Fui trabalhar os meus medos. Estás a ver? Eu disse, ok, o que é que eu estou a sentir? Estou a sentir medo da morte. Ok, novamente. Então eu tenho que ir olhar para a morte. Eu tenho que ir trabalhar este medo. E, portanto, verdadeiramente também é nós irmos aos nossos medos mais profundos. Né? O caminho do despertar os nossos medos mais profundos. Então, é um caminho, é assim Que um processo. lindo, sério, que honra. Eu tô assim muito feliz, muito honrada de ter ouvido você. Por favor, todas as pessoas que são da nossa roda aqui, que já me seguem, que estão aqui, sigam a Paula, porque aliás, eu não preciso nem pedir para vocês seguirem ela, porque eu tenho certeza que vocês já vão fazer isso, porque ela
É isso, muito maravilhosa. Paula, assim, que delícia de encontro. Muito obrigada por trazer tanta amorosidade, tanta humildade, assim, tanto uma partilha genuína assim da sua história que é realmente muito inspiradora. É, por várias vezes eu ouvi você falando assim, nossa, isso cai tão aqui nesse momento que. Porque isso, a gente também vai passando por esses desafios. Eu costumo falar muito isso pro pessoal que também que está sempre aqui comigo, falando, gente, não acha que o fato de hoje eu ser terapeuta, de eu ter recursos, de eu ter ferramentas, que eu tô vivendo um Claro, momento de marasmo sem desafios. claro. Eu tenho dias, inclusive, que eu fico assim, ai, Ah, exato. tá difícil, mas eu falei, mas vambora, porque eu acho que assim, aonde que essa dificuldade está querendo me levar? Em que lugar que eu chego com isso? Então, é tão bom a gente também poder se colocar nesse lugar de aprendiz, porque Claro. isso traz pra gente também um lugar do tipo, que bom nutrir, assim, olha, você nutriu a nossa roda, a minha alma aqui. Que delícia, meu muito obrigada, Norma, muito Obrigado, eu, obrigada. minha querida. Foi uma Obrigado, eu. honra. E tenho aqui várias alunas minhas que estão a fazer a formação de constelações e olha, eu também recomendo que sigam a Carol, porque é isto. Eu hoje em dia, como eu disse há bocado, eu hoje em dia só faço lives com pessoas que eu sinto que são genuínas. Ai, olha, E, obrigada, meu amor. portanto, reconheço também uma humildade, uma verdade e pessoas verdadeiras, sabes? Isso para mim é o mais importante. Pessoas genuínas, verdadeiras, que fazem um trabalho profundo sobre elas e que mostram as suas Sim, vulnerabilidades, porque sabes que há há uma frase que eu li uma vez que eu adoro, que é para chegar a Deus há que aprendermos a ser humanos. E este Deus aqui pode ser para chegarmos a casa, para voltarmos a casa, há que aprender a ser humanos. Não é? Então, nós temos que ir temos que nos tornar humanos. E o tornar humanos é viver tudo o que existe em nós. As nossas vulnerabilidades, os nossos medos, as nossas. Ok? E olhar para eles quando eles nos afrontam, não é? sim. Então é isso, olha. Sabes que eu adoro falar sobre estes temas, portanto ficava aqui o resto da noite. Ai, obrigada, 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 meu Obrigado, minha amor. querida. Um Obrigada. beijo no seu coração e obrigada mais uma vez. Foi lindo, Obrigada. lindo. Obrigado, Carol. Olha, um beijinho enorme, enorme e Beijinho. obrigado a tanta gente que está aqui, que é tão bom as pessoas também Imagem. sentirem que querer ouvir estes temas, que é tão bom. É muito bom. É muito bom. Muito Assim bom. vamos abrindo consciência e vamos ajudando a despertar, porque a palavra também é uma forma de ajudar a Sem despertar. dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Obrigada, minha querida. Um Beijo beijo, meu enorme. Um amor. Um beijo enorme. beijinho. Obrigada. Tudo bom. Olha, Carol, vai ficar gravada, não é? Vai, antes disso, Pronto. para todo mundo, vai ficar gravada, não se preocupem, vou colocar lá no meu perfil, vou também marcar a Paula para Boa. vocês poderem assistirem e venham com caderno, já sabem, né? E compartilhem essa live com outras pessoas, porque da Exato. mesma forma que vocês sentiram isso, a gente toda a informação quando ela é compartilhada, né, ela ajuda é isso, porque o medo, ele se alimenta do desconhecido. Isso. Então, quanto mais autoconhecimento a gente tem, quanto mais despertar, menos medo da gente seguir a gente sente. Exato. Não nos podemos deixar levar pelo medo. Não. É verdade. É verdade. As pessoas estão aqui, façam algo juntos, Faremos, faremos mais. faremos, faremos. Eu já estava aqui, a minha Já cabeça já estava sentindo aqui aqui! a pensar em alguma coisa. Vamos ver. O universo vai trazer as informações. Vai, Faremos, faremos. meu amor. Boa. Beijo, minha Beijinho lindeza. grande. Gente, Bom, obrigada por tudo. Um beijo. beijo enorme. Tchau, Obrigada tchau. a toda a gente que está aqui. Obrigada.